2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Já está aberto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E eu quero que você leia comigo. Tem aqui a projeção. Corre, Júlio. E eu quero convidar a igreja a ler esse versículo junto comigo, ok? Vamos acompanhar todos ali então, mas é bom para você não perder o costume, a agilidade em abrir a palavra. Vamos lá comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Meus irmãos, esse é o quarto domingo que nós estamos falando em cima desse versículo, e é claro, um sermão temático acrescentando outros, focando que se você está em Cristo, como diz o versículo, as coisas velhas já não podem fazer mais parte da sua vida. E as coisas velhas a que se refere a palavra não é o seu marido nem a sua esposa, viu? Mas são coisas da velha vida, da vida antiga, daquela vida que não agradava a Deus, daquela vida que te levava para caminhos tortuosos, que fazia com que você fosse um escravo, uma escrava. E aliás, eu pedi para um certo ministério tocar uma música aqui, eu não sou mais escravo do medo, não saiu, já faz mais de mês que eu estou pedindo. A gente já colocou essa música quando a gente estava transmitindo lá de casa, eu não sou mais escravo do medo, que cabia bem aqui, porque eu sou uma nova criatura, então eu não sou mais escravo do medo, o medo não me domina mais. Então essas coisas ficam para trás, meus queridos, e daí nós estamos observando como alguém que é nova criatura vive, abandonando algumas coisas, deixando algumas coisas para trás, e aderindo a outras que são muito importantes e que talvez nós não tenhamos como igreja, como indivíduos, como pessoas, dado a ênfase que seja necessária. Então nós vamos continuar hoje nessa linha de pensamento que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Para a gente continuar então, você vai abrir a sua Bíblia em outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. É lógico, meu irmão, minha irmã, que você, se puder, leia o capítulo, se ponha a par de todo o contexto, por que está acontecendo, o que está falando. Mas esse versículo em especial diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos e irmãs, Paulo, ele está falando com a comunidade da cidade de Éfeso, por isso essa carta foi enviada aos Efésios, a igreja que está em Éfeso. E ele está passando uma orientação para os irmãos e irmãs que se converteram, que agora são nova criatura, que deixaram as coisas antigas para trás, as coisas velhas para trás. E por que ele está escrevendo isso? Porque essa cidade, essa igreja, ela estava inserida, como em outros textos que nós já falamos aqui, outras igrejas da época, estavam inseridas em meio a pessoas, a estruturas completamente pagãs. As pessoas cultuavam outros deuses, buscavam outros deuses, tinha um panteão de deuses. Aqui nós temos uma pandemia de Covid, lá tinha um panteão de deuses.
E um desses deuses que eles cultuavam, que eles buscavam, era o deus do vinho, o deus chamado Baco. E aí eu vou ler um pouquinho da história aqui para vocês. Tinha Dionísio, que era o deus do vinho da Grécia, e tinha Baco, que era o deus do vinho dos romanos, gregos e romanos. Só que a Grécia começou a decair, a declinar, e Roma começou a entrar em ascensão. Então Baco ficou sendo, tanto de gregos quanto de romanos, o deus do vinho. E eles festejavam, eles faziam festas muito grandes. E nessas festas, nessa cidade, e em todas onde eles cultuavam a Baco, era vinho para todo lado, era vinho a rodo, eles bebiam muito, eles se embriagavam, eles enchiam literalmente a cara de vinho. Os seus participantes tinham que sair de lá arrastados. E muitos deles, nós já sabemos mais ou menos aí como é que bêbado fica, eles entravam numa espécie de transe. E se não houvesse só já essa questão que é muito séria, do se embriagar, de encher a cara com vinho para celebrar, para cultuar a Baco, também tinha um momento onde eles tinham as orgias sexuais. Homens com homens, mulheres com mulheres, casais trocados, enfim, era uma orgia sexual que eles faziam para cultuar a Baco, o deus deles. E alguém já deve ter ouvido alguma coisa sobre Bacanal. Bacanal é uma festa, é uma orgia que acontece em muitos lugares por aí. O cara fala, puxa, foi um bacanal naquele lugar. Significa que foi uma plena imoralidade, bebedice, tudo que não presta estava infiltrado lá. O termo bacanal surge aí, dessas celebrações a Baco. Designava as festas oferecidas para Baco. Então Paulo, meu irmão, minha irmã, Paulo começa a orientar aquela comunidade, porque até então havia uma confusão ali, e muitos irmãos achavam que podiam continuar fazendo isso. Em determinado momento Paulo falou, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas eu devo fazer, eu posso fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo isso agrada a Deus. E uma dessas coisas é o que Paulo está falando, olha, não vos embriagueis. Quem que se embriagava? Os adoradores de Baco, aqueles que buscavam e cultuavam e faziam orgias lá. Eles falam, agora vocês têm uma outra vida, vocês servem a um outro Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, então vocês não podem se portar como aquelas pessoas que cultuavam a Baco. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não faça isso, faça o contrário. Se encham de quem? Do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Se encham dele. Paulo faz então menção ao vinho e ao Espírito. Ele faz uma questão de, não que o vinho é pecado, tá gente? Eu estou falando aqui, na orientação aqui, porque existia um extrapolar. Existia dentro desse extrapolar também um culto a um deus pagão, onde as pessoas faziam aquilo que eu já acabei de falar. Então ele coloca o vinho e o Espírito e mostra a diferença de servir ao Deus pagão e ao Deus vivo. Ele fala, olha, ao invés de vocês encherem a cara, ao invés de vocês praticarem as orgias, pelo contrário, se encham do Espírito Santo de Deus, busquem o Espírito Santo de Deus. E esse ser cheio, meu querido, é estar totalmente suprido. Esse ser cheio, meu querido, é preencher até o topo, não cabe mais, é transbordar, é derramar. Você pega um copo e derrama água até ele enche, e se você continua derramando, ele já deu a sua capacidade, ele derrama para fora. É nesse sentido, estar cheio. Essa palavra que Paulo está falando, olha, não dá lugar para aquilo lá, onde há dissolução, onde você perde o seu entendimento mental, onde você perde as boas maneiras, onde você perde o senso do que é certo e do que é errado, onde a sua vida toma um curso onde ela não aceita conselho, ela não aceita orientação, ela não representa um comportamento, entre aspas, aceitável, ou melhor, onde flui, onde brota a rebeldia no coração das pessoas.
não cultue Abaco, não busque Abaco, mas busque o Espírito Santo de Deus. Porque quando você se enche do Espírito Santo de Deus, nós já vimos lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu sobre, não está aí, Júlio, só se você achar, onde o Espírito desceu sobre as pessoas, e eles começaram a falar em línguas. As pessoas, os estrangeiros que estavam lá, olharam para eles e falaram, e acharam que eles estavam bêbados, mas na verdade eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. É um contraste que é feito aqui, meus queridos, que Paulo está fazendo aqui, entre os que se embriagam com álcool e os que se enchem do Espírito. Os que se embriagam com álcool fazem gritarias, bandalheiras, não respeitam ninguém, às vezes amanhecem com a boca sendo lambida aí na calçada por um cachorro. Os que se enchem do Espírito, a palavra de Deus diz que eles falam em salmos e hinos com as pessoas. Eles têm uma outra vista, um outro ponto de vista. Eles não são rebeldes, mas agora eles são dirigidos por algo que traz vida, que traz esplendor, que traz literalmente algo novo, algo que brota. Os rios de água viva que a palavra fala começam a surgir dentro do coração dessas pessoas, meus queridos, porque estão cheias do Espírito. Dissolução, bebedice, vida, resplendor, esperança, poder, autoridade, o estar cheio do Espírito. Talvez as pessoas sejam até comparadas com alguém que está tomada pelo álcool, mas na verdade elas estão tomadas pelo Espírito de Deus. Meu irmão, eu sei, e você sabe, que em muitos lugares existe muita meninice em relação a essa questão do dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu fui pregar uma vez em João Pessoa, na Paraíba. Eu estava lá pregando e de repente começou uma gritaria, e aquilo de fato me atrapalhou, e atrapalhou muito, me tirou a concentração. E tinha um outro lá, alguém ia falar para a pessoa, maneira, dá lugar, deixa dar lugar. Eu não estou zombando deles não, sabe, meu irmão? Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar os que pensam diferente. Mas, e tem outros lugares que nós já fomos também, que as pessoas tentavam forjar milagres e fazer o negócio acontecer na marra, e aquela coisa ficou constrangedora, e aí o cara começa a gritar, e esbravejar, e bota a culpa na pessoa que não recebe o milagre, diz que ela não tem fé. Enfim, existem muitas coisas desse tipo, quando a gente fala em ser cheio do Espírito Santo de Deus. É verdade, não há como negar. Mas pelo contrário também, meus irmãos, existem lugares onde falar em Espírito Santo de Deus é quase que um tabu. Quando se fala em Espírito Santo de Deus, as pessoas chegam e tremem, de medo, de pavor, de preconceito, de não saber o que fazer, de ter medo, não temor, mas medo. E agora, como é que eu faço? Eu creio que o cristão, eu creio que aquele que é uma nova criatura, aquele que tem o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz isso, o Espírito Santo habita dentro dele, ele é temperado, é o tempero, tem equilíbrio. Mas a gente não pode, porque Paulo diz para a gente não apagar o Espírito Santo de Deus. Se ele fala para a gente não apagar, é porque é possível apagar o Espírito Santo de Deus. Ele fala não apague o Espírito de Deus. Tem o extremo da meninice, de coisas fabricadas, e tem o extremo do apagar o Espírito de Deus, de não buscar a presença do Espírito de Deus, de não permitir o fluir do Espírito Santo de Deus. Isso também é um tremendo de um erro, é um tremendo de um problema. Nós precisamos aprender o equilíbrio.
Nós precisamos, por isso eu falei hoje para as pessoas ali, olha, leiam a Bíblia e não acreditem em nada que está fora dela. Quando alguém vir falar para você, quando alguém quiser colocar a sua experiência pessoal como uma doutrina que você deve seguir, sai fora, não acredite nisso, mas conheça a Bíblia. Ora, se Paulo está dizendo que você pode ser cheio do Espírito de Deus, meu querido, se Paulo diz para nós não apagarmos o Espírito de Deus, meu querido, é bíblico. Eu não quero saber qual é a igreja que eu sou membro, eu não quero saber qual denominação, nenhuma denominação tem autoridade para sufocar a palavra de Deus, nenhuma, seja onde for, seja qual for, nenhuma pode sufocar aquilo que a Bíblia diz, faça, aquilo que a Bíblia te dá liberdade para fazer, mas saiba, encontre o equilíbrio, dobre os teus joelhos, busque, tenha intimidade, tenha relacionamento. Sabe, a gente tem visto constantemente hoje, na televisão, as pessoas arriscando a própria vida e a vida de seus familiares, frequentando orgias, frequentando bacanais dos nossos dias. Nós temos visto a polícia chegando em vários lugares aí nessa pandemia toda, esse perigo todo de contaminação, pessoas morrendo, o número aumentando de mortes, e a polícia tem que ir em lugares, meus queridos e minhas queridas, para interromper essas festas clandestinas que estão acontecendo por aí. Ela arrisca a vida dela, a própria vida, contaminação, e ela arrisca a vida dos seus queridos que estão em casa, porque elas vão e levam o vírus para dentro de casa. Talvez ela não tenha sintoma, ela vai, ou talvez tenha, mas isso demora um pouquinho para se manifestar, e até isso acontecer, as pessoas que estão em casa já acabaram pegando, se contaminando isso. Lugares de aglomeração, mas as pessoas arriscam porque elas precisam servir os seus instintos mundanos, pessoas que não conhecem a Deus, mas elas colocam a própria vida em risco, igualzinho no tempo de Paulo, só que lá acho que não tinha nenhuma pandemia. Elas vão porque precisam prestar um culto à carne. Está falando, está mostrando, não faça, não vá, não entre nesses lugares, olha, está morrendo gente, e as pessoas arriscam a vida para cultuar isso. É um culto ao corpo, é um culto ao sexo, é um culto à bebida, é um culto às drogas, é um culto ao cigarro, é um culto a tudo que não presta. As pessoas vão, mesmo sabendo que podem morrer e matar, elas vão, e eu quero que você fique ligado nisso, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Isso é um culto a Baco, isso é bacanal. E é lógico que eu não estou falando que todo mundo está com Covid aqui porque foi lá, mas eu estou dizendo que você já conhece e o que você vê na televisão todos os dias, existe isso. O que eu quero te mostrar é a questão de as pessoas estão dispostas a arriscar a vida para prestar esse tipo de culto à carne. E agora me responda, meu irmão, com toda sinceridade, quantas vezes eu e você temos orado, tem suas exceções, ok? E pedimos para ser cheios do Espírito de Deus. Quantas vezes eu e você, responda se você faz isso, responda aí para você mesmo, tem dobrado o seu joelho e falado: Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio da Tua presença. Qual é o espaço que o Espírito Santo de Deus tem ocupado na sua vida? Quando existe uma determinação aqui, enchei-vos do Espírito de Deus, enchei-vos do Espírito. Qual é o espaço que isso tem ocupado na vida de muitas igrejas tradicionais, históricas? De dobrar o joelho e falar: Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Sua presença. Eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu quero a Tua presença no meu ser, eu quero a Tua presença dirigindo a minha vida, mudando o meu foco, mudando o meu entendimento das coisas. Qual é o espaço que isso ocupa na sua vida e na minha vida, meu irmão?
Enquanto tem pessoas dispostas, você está entendendo a comparação que eu quero fazer? A dar a vida por uma orgia. Nós que somos nova criatura, quanto temos buscado nos enchermos do Espírito Santo de Deus? Qual espaço isso ocupa na sua vida? As pessoas estão cheias de muitas coisas, estão cheias demais de coisas que talvez não prestem, talvez até prestem, mas estão ocupando um lugar que não pertence a elas. Não há espaço no coração das pessoas para que o Espírito de Deus habite ali, conduza a sua vida, conduza os seus passos. Não há espaço para buscarmos o conhecimento e o enchimento do Espírito, mas aqueles que servem a Baco estão dispostos a dar a própria vida para fazer isso. Meu irmão, minha irmã, e nós? As novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que nós estamos dispostos a fazer? Quando eu e você quando queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, meu querido, as outras coisas precisam sair. As outras coisas precisam sair, elas não podem ficar juntas, elas não se misturam, elas não podem ocupar o mesmo lugar, ao mesmo tempo, o mesmo espaço. A ordem bíblica, para os que creem, para os que são nova criatura, é enchei-vos, e lembra, é encher até derramar. Se você quiser consultar o grego, vai, consulta, busca, pede para a gente tem link, que dá para você consultar lá na internet, você clica em cima da palavra em grego, ele te dá toda a origem, o que significa, nós podemos fazer isso para você. O pastor está exagerando. Não, meu querido, é o que Paulo quer dizer. Se encha até derramar, até não caber mais. Mas como que a gente se enche do Espírito se o nosso coração está cheio de outra coisa? Seja cheio, enchei-vos, ser generosamente suprido, para encher até o topo, encher até derramar. A palavra de Deus, meu querido, quando ela chega ao coração de uma nova criatura, ela não é uma escolha a ser tomada. Ser cheio com o Espírito Santo é um ato de obediência. E a gente acabou de falar aqui que aqueles que servem a Baco, eles são rebeldes, eles não conseguem obedecer. Mas a nova criatura, ela obedece. A nova criatura tem um outro Senhor, tem um outro modo de vida, tem uma outra direção. Então ser cheio para a nova criatura não é opção, é uma necessidade, é uma ordem, meu irmão, minha irmã. Mas além de ser uma ordem, eu creio que precisa ser, meu irmão, um desejo. Isso precisa queimar o nosso coração, isso precisa estar aqui. Essa vontade, mudei de vida, algo novo aconteceu, isso precisa estar aqui fervendo no nosso coração, meu irmão. Isso precisa estar aqui fervendo no nosso coração, minha irmã. Pastores precisam estar cheios com o Espírito de Deus para pregar a palavra. Senão só sai ciência, sai estudo bíblico, mas não sai pregação, meu irmão. Sai muita instrução, mas não sai aquilo recheado. Ó o problema, de unção, de poder de Deus. Proibido falar isso às vezes, mas eu e você, meu querido, temos que buscar esse enchimento, não a dissolução, porque o seu coração é de nova criatura. Esse fervor tem que brotar, essa vontade tem que acontecer. Quando eu era meninão, uns 16, 17 anos, meus irmãos, eu não via a hora de chegar o carnaval, lá em Tupã, aqui no interior do estado. Eu não via a hora, eu passava o ano sonhando com aquele momento. Juntava uma turminha e a gente ia para os clubes, eu virava noite ali, virava noite. Eu chegava em casa, meu pai estava varrendo a calçada de manhãzinha. E eu não vou contar do começo da noite até o fim da noite as coisas que aconteciam, porque não cabem aqui, mas não era de um homem de Deus, porque eu não conhecia Deus, e isso enchia o meu coração. Quarta-feira, quando terminava lá, geralmente o comércio abria depois do meio-dia, eu ia trabalhar assim,
meu Deus do céu, não aguentava nem ficar em pé. Não porque eu nunca fui de encher a cara, mas estava fraco, estava desgastado. Eu empreendia as minhas forças, eu colocava ali o meu dinheiro, eu colocava ali os meus pensamentos, a minha vontade, e quando acabava na quarta-feira, eu ficava triste. Meu Deus do céu, acabou, agora só ano que vem. Puxa vida, eu ficava abalado com isso, porque eu estava cheio dessas coisas. Mas o coração de um homem e de uma mulher de Deus hoje, eles não podem mais almejar por isso. Ao invés de você colocar o seu coração, a sua vontade, o seu desejo, a sua força, o seu dinheiro em coisas que não acrescentam, que não edificam, a sua mente, o seu coração, o seu desejo, os seus recursos precisam estar, meus queridos, no reino de Deus, nessa busca pela presença do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando: enchei-vos do Espírito. Não no vinho, onde há dissolução, onde você fica aí que nem um tonto, mas no Espírito de Deus, onde há vida, onde há alegria, onde há esperança. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Presta atenção, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meu querido, andar no Espírito é mais ou menos isso que eu acabei de falar para você. Andar no Espírito é seguir a orientação do Espírito de Deus em todas as coisas. Andar no Espírito é você meditar, é você almejar, é você esperar, é você almejar o ter mais do Espírito. Eu vou trabalhar, eu vou vender as minhas coisas lá no comércio, eu estou ali, Deus, toca no meu coração, toca no coração dos clientes que vão adentrar essa loja. Deus, que o Teu Espírito Santo me conduza em todo o atendimento, que o Teu Espírito Santo me encha, para que eu possa ser verdadeiramente luz neste lugar, que Teu Espírito Santo fale comigo, que Teu Espírito Santo... Meu irmão, todo mundo fala assim, todo mundo é muita gente. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não ouço, eu não consigo entender. Mas você busca, você quer, você empreende as suas forças, o seu desejo, os seus talentos, o seu pensamento, você coloca isso, você coloca o Espírito Santo de Deus como prioridade nisso. Você tem certeza qual o espaço isso tem ocupado no seu coração, nas suas orações e no seu dia a dia, no seu desenvolvimento? Ande no Espírito. Andar está constantemente, é uma jornada. Você está andando, você está caminhando constantemente, sem parar. É o seu desejo, é a sua vontade. Eu quero. Espírito Santo de Deus, se você não quiser falar comigo, eu vou continuar falando contigo. Espírito Santo de Deus, eu vou falar eu vou pedir até o momento chegar. Espírito Santo de Deus, eu quero andar contigo, eu quero saber qual a tua vontade. Até o desejo da sua carne ser apagado, até o desejo da sua carne corrupta ser colocado em segundo plano, até o desejo, meu querido, da velha criatura ser totalmente sufocado. Eu vou buscar, porque aí eu não vou fazer o que seja do meu querer, eu vou passar a fazer aquilo que é do querer de Deus. A palavra de Deus fala que a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque tem coisas que a palavra de Deus pede para a gente fazer, que intelectualmente é inaceitável. Ou negar-se a si mesmo, dar a outra face, andar a segunda légua. Se te pedir a túnica, dá também, esqueci o nome lá do outro pano. Intelectualmente isso é inaceitável. Mas quando você está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, não tem questionamento. A palavra disse, eu cumpro.
O Espírito me dá condição de entender, de aceitar e de obedecer. Então ande no Espírito, viva no Espírito, igreja, viva no Espírito, tá? Não seja menina, não faça bobeira, não faça coisas de menino, o menino já passou, mas não apague o Espírito. Se encha com o Espírito, busque o Espírito, peça a direção do Espírito, almeje o Espírito, ande, e jamais você vai fazer os desejos, jamais você vai satisfazer a concupiscência. A gente falou nisso aqui domingo passado. Concupiscência é um desejo que você não consegue controlar. Ele te assedia, ele te hipnotiza, em todo tempo você só está pensando nisso, meu Deus, é isso, não sai da sua cabeça. Anda no Espírito, e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. É o antídoto. Como velha criatura não dava para fazer isso, mas como nova criatura, além de abandonar um monte de coisa, Paulo está falando, tem coisas boas para você fazer. Se encha do Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito. Vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, para ser testemunha, você precisa estar revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos visto pessoas apáticas, pessoas que não têm aquela gana, aquela vontade, aquela determinação, aquela alegria em falar de Jesus para o outro, em anunciar Jesus ao outro. Falar de Jesus Cristo não é qualquer coisa, não é para qualquer um, é só para nova criatura, mas nova criatura cheia do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que te dá autoridade para falar, que te dá autoridade para anunciar, que te leva a pregar. É o Espírito Santo que faz com que você não se contenha. É o Espírito Santo que te capacita, meu querido, como em Atos, quando os discípulos apanharam para não falar, porque estavam pregando, anunciando a Jesus. Eles tomaram uma coça, tomaram uma surra de vara, de pau, e eles saíram rejubilando, eles saíram alegres por terem sido encontrados dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus que faz isso acontecer na vida da gente, meus irmãos. É o Espírito de Deus que faz com que isso aconteça na vida de uma igreja. Por isso está ali, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para você ser minha testemunha, lá em Jerusalém, lá na Judéia, na Samaria e por todo o canto. Senão a gente não consegue ser testemunha nem dentro de casa. A gente dá um mau exemplo, mau testemunho. A gente é bruto, mal educado, como dizem por aí, cascudo. Se o Espírito Santo não nos conduzir, é a carne gritando, é a concupiscência da carne falando mais alto, é a carne exigindo os seus direitos, é a carne falando, não, eu aqui é que mando, eu não me submeto. Meu querido, enchei-vos do Espírito, ande no Espírito, receba do alto, busque, peça do alto o Espírito de Deus. E sabe, meu querido, essa palavra poder, no grego, ela é traduzida como, a palavra é dínamo. Sabe o que é isso? Dinamite em português. Dinamite não é pequeno, não é pouco. Dinamite é poderoso. Dinamite você está vendo aí, o estrago que faz num caixa de banco. Você está vendo aí o que um dinamite faz numa pedreira. É força. Esse poder que entra na tua vida quando o Espírito Santo tem liberdade para agir, para tocar, é poder, é força, é coragem, é intrepidez.
Não tem aqui sobre a face da terra aquilo que te pare, aquilo que te prenda. Temos nossos irmãos perseguidos lá na igreja da Coreia do Norte, a igreja escondida, a igreja subterrânea, a igreja que se reúne no meio do mato. Meu querido, que são presos, que são colocados em campos de concentração, que não recebem comida, são tratados como animais, são obrigados a trabalhar como escravos. Eles não negam a fé, eles não renunciam a Cristo, porque eles encontraram a vida, eles encontraram o poder do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. São perfeitos? Não, são pecadores como eu e você, mas tem um diferencial sobre a vida de muitos: a presença, o poder do Espírito Santo de Deus. Faça isso, como igreja façamos isso. Vamos buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, vamos buscar andar no Espírito. E para a gente partir para o fim, 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, você está vendo como o Paulo sempre compara a sua vida antiga com a vida agora? Ele sempre vai fazendo um paralelo para você lembrar. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, preste atenção, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Primeiro, o Espírito distribui os dons para um fim proveitoso. O Espírito de Deus nunca dá dom para alguém usar em seu próprio enaltecimento. O Espírito de Deus nunca dá um dom para a pessoa usar fora do serviço ao Senhor, para a edificação da casa de Deus. Tem muita gente que às vezes recebe um dom e coloca esse dom a serviço do mundo, para entreter as pessoas, enfim, seja lá o dom que for. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa, e a gente não vai poder ficar falando de cada um. Uma coisa é certa: o Espírito Santo de Deus, ele distribui dons, ferramentas. Ele distribui ferramentas para que a igreja de Deus seja edificada, seja construída. E aqui tem uma lista, em outros textos tem outras listas dos dons que são distribuídos pelo Espírito Santo. Tem um dom que é muito controverso, que é proibido falar, que é o dom de línguas. Porque tem muita gente que forja isso porque acha que é mais santo e mais bonito do que os outros, ou pelo menos para demonstrar isso para os outros. Mas o dom de línguas é muito sério, e existe, não acabou, não morreu. O dom de interpretar línguas é muito sério, não existe, não morreu, não acabou. O dom de curar, o dom de sabedoria, de discernimento, enfim, todos esses dons, meus queridos, continuam ativos. Mas o que tem acontecido? A igreja não tem buscado. A igreja não tem buscado.
Aí o alicate tem que estar fazendo o serviço da chave de fenda, o martelo tem que estar fazendo o serviço do serrote, porque a igreja simplesmente deixou de lado, a igreja simplesmente esqueceu. A igreja tem preconceito com o Espírito Santo de Deus, ou a igreja muitas vezes não acredita na terceira pessoa da Trindade, mas não menos importante por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas são cheias do Espírito de Deus, como consequência, a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas acontecem na igreja de Deus, porque a presença do Espírito de Deus está ali através da vida das pessoas. Mas, meu irmão, quando a igreja não busca o Espírito Santo de Deus, não há vida, não há crescimento. Sim, crescimento numérico, porque não há pregação, não há autoridade na vida das pessoas, não há evangelismo, não há o anúncio da palavra. Evangelizar não é falar para fulano ou beltrano, vamos lá na igreja domingo, tá, é bom que você faça isso, continue fazendo, mas evangelizar é contar o que Cristo fez na sua vida, é o que Cristo fez no mundo inteiro por amor às pessoas. Mas isso, meu querido, não é só contar uma história, mas é contar uma história carregada da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, que vai tocar no coração do incrédulo, e o Espírito de Deus, conforme lhe apraz, vai fazer uma mudança acontecer. Meu irmão, onde estão os dons de cura dessa igreja? Onde estão os dons para servir? Sabe, meu querido, ministérios, mesa diaconal, conselho, ministério de louvor, ministério com crianças, música, enfim. Sabe, meu querido, tem muitas pessoas ocupando cargos, e quando a pessoa ocupa cargo e não ministério, não está ali fazendo um chamado, recebendo e obedecendo a um chamado, tudo é pesado, não comparecem, não ajudam, não fazem, não trabalham. Por quê? Ela ocupa um cargo que foi dado por uma pessoa. Agora, quando a pessoa, meu querido, é colocada em algum ministério para desempenhar um chamado, um dom que o Espírito Santo colocou, meu irmão, minha irmã, querer alegria, é servir a Deus, é vida, aquilo transborda, aquilo me enche, aquilo, sabe, me faz viver com alegria. Eu posso passar o tempo todo fazendo isso, que eu não vou me incomodar. Mas quando eu ocupo um cargo, eu questiono demais, eu reclamo demais, eu não quero fazer, eu não apareço, eu não estou nem aí. Nós precisamos ser cheios do Espírito. O povo aí de fora que não conhece a Deus se mata e mata os outros para servir ao Deus deles. Igreja, e nós fazemos o quê para cumprirmos uma determinação da palavra, de sermos cheios do Espírito, de andarmos no Espírito, de fazermos, deixar fluir? Meu irmão, deixa fluir os dons, sem meninice, com muito temor, com muita responsabilidade e com muita alegria. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil já foi conhecida como a igrejinha dos milagres. Lá no início, nos primórdios, na sua raiz, a igrejinha dos milagres, uma igreja que ferveu, que cresceu, que se expandiu de uma maneira maravilhosa. E hoje nós temos visto a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil regredindo, diminuindo, fechando igrejas, vendendo templos, porque nós temos medo e muitas vezes preconceito de falar sobre o Espírito Santo de Deus, de deixar os dons fluírem, de deixar o agir de Deus acontecer. A Igreja Presbiteriana Independente é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja onde o Espírito de Deus habita, mas é a igreja onde o Espírito não vai arrombar a porta do coração de ninguém, meus queridos. Seja você muito novo aqui na igreja, seja você muito antigo aqui, a palavra do Senhor para a tua vida é: enchei-vos. Se você é uma nova criatura, enchei-vos do Espírito. Tem muitas coisas para nós fazermos aqui, tem muitas pessoas para nós evangelizarmos aqui.
Tem muitos ministérios para serem preenchidos aqui, mas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. É bíblico. Não tenha medo de ser bíblico. Não tenha medo de cumprir o que a palavra está pedindo que você faça. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de dar sentido para a tua vida. Busque o enchimento, ore, passe a orar, peça: Espírito Santo de Deus, enche o meu coração. E para encerrar, eu quero te contar uma coisa que eu me entristeço e me arrependo até hoje. Esse é um dom. Eu já contei para algumas pessoas. Quando eu fui para o seminário, lá em Londrina, fiz o meu primeiro ano lá em Londrina. Eu era meio novo na fé. Eu fui lá, me tranquei no quarto e comecei a orar, só eu e Deus, joelhadinho lá na cama, orando e buscando, orando, meus queridos, e aquilo foi tomando uma proporção tão grande. Eu começou a esquentar aqui assim, esquentar, e só estava eu e Deus. Eu não tinha nada para mostrar para ninguém, para falar nada para ninguém, não tinha que fazer show nem nada, e eu nem sabia o que era isso, eu era meio novo. Tinha lido, tinha visto na Bíblia, mas nunca tinha experimentado, meu querido, e aquilo foi tomando um vulto, foi esquentando, e aquele calor foi subindo, e de repente eu desatei a falar um negócio que eu não sabia o que era, que eu não entendia. Você sabe o que eu fiz? Parei, porque eu falei assim: não pode, isso aí não é de uma igreja, de um membro de uma igreja reformada, protestante. Parei, dei um tempo, mas eufórico, cheio de vida dentro de mim, só eu e Deus, não tinha mais ninguém ali. Aí voltei a orar, meu querido, deixei dar uma acalmada, voltei a orar, aquele negócio explodiu outra vez. Você sabe o que eu fiz? Eu parei, falei: opa, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, o espírito das pessoas está sujeito. Parei, porque uma pessoa que faz parte de uma igreja reformada não pode ter esse tipo de comportamento. Isso é coisa de pentecostal, e às vezes a gente também tem preconceito com eles. Aí você sabe o que aconteceu? Isso foi em 1996. Nunca mais falei. Já pedi perdão para Deus, já pedi perdão para o Senhor, pedi misericórdia. Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava errado. Nunca mais falei. E não falar para se mostrar, não falar para os outros, quietinho ali mesmo, que seja aqui no meu quarto, Deus. É uma explosão de vida, é um encher, é algo novo, é algo diferente, é um transbordar. Nunca mais, me arrependo até hoje amargamente. Então, meu irmão, minha irmã, se você já teve isso, se você já teve vontade, se isso já aconteceu na sua vida, não se prive, esse é um dos muitos dons, tá ok? Mas não se prive, porque você faz parte de uma igreja tradicional. A palavra não bloqueia isso, a palavra não te impede disso. Seja livre para participar de qualquer dom, seja para limpar a igreja, seja para servir no ministério de louvor, seja para servir no conselho, seja para servir na diaconia, mas sirva como um ministério, como o desenvolver de um dom, como algo que explode, que te enche de alegria, que te faz transbordar. E se for para falar em línguas, fale também, biblicamente. Procure entender o que a Bíblia diz, fale, interprete, seja ousado. Se for para curar pessoas, ore, põe a tua mão, cure. Deixa o Espírito de Deus agir na sua vida, igreja, em nome de Jesus, amém?